E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais contra o Atlético Mineiro às 7 horas da noite. Eu ia trazer esse vídeo ontem para vocês, mas aí teve outros conteúdos que eu acabei passando na frente. Mas o Vasco deve ter mudanças na sua escalação e é preciso que o Vasco mude. É preciso realmente de mudanças para dar uma chacoalhada. É claro que já estamos em ritmo de final de temporada. Hoje eu direi que o Vasco almeja uma vaga na Sul-Americana para poder se planejar para um 2025 melhor, com investidor, com SAF, e aí nós poderemos ter um ano melhor. Devemos ter um elenco superior ao que nós temos hoje em dia. Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, porque assim você vai ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas possível. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Atlético Mineiro e devemos ter mudanças em relação à escalação do jogo contra o Atlético Goianiense. Isso porque o Vasco teve uma atuação que não foi nada agradável. O Vasco merecia ter perdido aquele jogo para o Atlético Goianiense. Tiramos o empate da força da torcida, da arquibancada. Só Deus sabe como o Vasco conseguiu aquele empate, mas foi um ponto importante. É claro, se a gente tivesse feito 3 pontos, estaremos ainda sonhando aí com a vaga em pré-Libertadores. Mas, infelizmente, né, nosso time não é um elenco que corresponde ao tamanho dessa camisa do Vasco. Então nós temos que acabar nos contentando até o final dessa temporada, já ir hoje para o jogo ali contra o Atlético Mineiro pensando, cara, se o Vasco não conseguir vencer o jogo, tudo bem, é esperar por um 2025 melhor. Não é esperar muito desse elenco, não tem muito de onde extrair, pouquíssimo tempo de trabalho do Felipe, que nem é um treinador já experiente, então é complicado. Mas o Léo Jardim será nosso goleiro titular. Na lateral direita teremos a manutenção do Pumita Rodrigues. O Puma vai jogar como titular. Eu gostei do jogo que fez o Puma contra o Atlético Goianiense. Para mim foi um dos melhores em campo. O jogador conseguiu atacar bem. Defendendo, a gente sempre sabe dos problemas do Puma, mas ele tinha menos obrigação defensiva como o Felipe montava o Vasco. Ele deixava o João Vitor, deixava o Hugo Moura um pouquinho abaixando mais, deixava o Léo, ele tentava liberar o Piton em algumas situações, mas ele dava muita liberdade para o Puma ocupar esse corredor e aí trazia o Ryan por dentro, entregava esse corredor para o Puma jogar. O Ryan jogava mais próximo do Verratti. Então, eu gostei do jogo que fez o Puma, atacou bem, teve uma boa atuação, foi um dos melhores do Vasco na partida e vai seguir como titular, com certeza. Dupla de zaga, João Vitor e Léo, ele não vai mudar isso já tá claro, o Léo vai ser titular do Vasco até o final da temporada. Tentar não se estressar, é só se contentar, já vai pro jogo pensando se o Léo falhar. É normal, infelizmente a gente não pode contar tanto com ele. Essa dupla de zaga do Vasco, João Vitor e Léo, não passa confiança nenhuma ao torcedor. Mas eu diria que não é só a dupla de zaga do Vasco que faz o Vasco levar tantos gols. É a marcação, a compactação do Vasco como um todo. Porque se o Vasco adianta o seu bloco lá na frente, tenta fazer uma marcação-pressão, é facilmente batido, você vai ficar toda hora em situação de mano a mano, os zagueiros, laterais, e aí já era. Aí já era. Porque os nossos zagueiros não conseguem vencer os duelos. E aí pronto, levamos gol. Na lateral esquerda eu acredito que ele vai fazer a manutenção do Lucas Piton, até porque o Leandrinho não entrou bem no último jogo, não conseguiu fazer uma boa partida. Então eu manteria o Lucas Piton como titular, um jogador mais experiente, mais rodado, vai aguentar mais a pressão do torcedor. Agora, se ele tacar o Leandrinho no time titular, o Leandrinho já mostrou que sente pressão no último jogo contra o Atlético Goianiense. É um jogador que até gosta de atacar, mas o Leandrinho defensivamente deixa bastante espaço. O único ponto melhor que eu vejo assim do Leandrinho em relação ao Piton é velocidade. Tecnicamente eu acho o Piton mais jogador. E aí teve até um boato de que o Hugo Moura estava suspenso para esse jogo, mas não, o Hugo Moura está confirmado, vai ser titular mais uma vez. Eu até tentaria testar o Jair, se ele já estiver aguentando minutagem no time titular. Daria alguns minutos também para o Paulinho nesse jogo contra o Atlético Mineiro, para ir ganhando ali minutagem, para ir ganhando ritmo de jogo, já pensando em 2025. Então, a dupla de volantes do Vasco será Hugo Moura e Matheus Carvalho de novo. Hugo Moura e Matheus Cocão. E aí, a grande dúvida é, ele vai com o Maxime ou ele vai com o Ryan? O Maxime entrou muito bem nesse último jogo correndo, mostrando serviço, marcou o gol, tá? Confiante. O Ryan até teve alguns bons momentos, mas depois acabou tendo uma lesão ali no choque de cabeça. Acharam que era melhor ele não continuar na partida para se preservar.
O Ryan tem mais força, tem mais estatura, são jogadores de características diferentes. O Maxime é mais um motorzinho, cai mais por dentro, articula mais jogada, não para de correr um segundo. Se você reclama que o Ryan é um jogador mais pesado, que não tem aquela intensidade tanta de jogo, o Maxime é totalmente o contrário. É mais um meia jogando aqui aberto pela ponta, o Ryan é mais um atacante jogando pela ponta. São características muito distintas para um estilo de jogo que o Vasco for implementar. Mas eu vejo grande chance do Maxime iniciar esse jogo titular. Talvez é a única dúvida do time do Vasco, Maxime ou Ryan, de resto vai ser isso. E a gente tem o Felipe Coutinho que vai jogar armando por dentro, mais minutagem para o Felipe Coutinho. O Coutinho começou muito bem o jogo contra o Atlético Goianiense, teve bons lances, teve bons momentos, mas depois cansou. E eu diria que o que ele tem ali ao redor dele no time do Vasco não contribui muito, as jogadas nunca têm continuidade, é complicado. Mas o Coutinho vai ganhar minutagem de novo para esse jogo como titular. E a grande novidade também do time será Alex Teixeira jogando mais aberto pela ponta pelo lado esquerdo. Você perde um pouco de recomposição comparado a pontas mais jovens, mas o Alex Teixeira mostrou qualidade técnica nesse último jogo, mostrou estar mais consciente do que os demais sobre o que saber fazer com a bola nos pés. Você perde velocidade, mas você ganha mais qualidade técnica. O Alex Teixeira indiscutivelmente é mais jogador que o Emerson Rodrigues, mais jogador hoje do que o Alegria, do que os outros pontas que o Vasco tem para utilizar tecnicamente. O que pesa mais para o Alex Teixeira é a questão física. Se ele aguentar jogar, vamos ver, né? Vai ganhar sua oportunidade no time titular com o Felipe. Teoricamente o Vasco tem um time que vai saber mais o que fazer com a bola nos pés, com Alex Teixeira e Felipe Coutinho e Maxime. São três jogadores que trocam melhor passes, tocam melhor a bola, acho que pode dar certo. E aí o Verratti no comando de ataque, a questão do Verratti é retomar a confiança e o caminho do gol. Ele até teve uma oportunidade no último jogo, não conseguiu colocar para dentro das redes. O Verratti é aquilo, é um centroavante forte, é um centroavante que está bem posicionado dentro da área, forte no jogo aéreo, mas ele já está muito marcado nessa característica de jogo por cima. Então o Vasco tem que gerar outros tipos de jogadas também para o Verratti, para confundir mais as defesas adversárias, mas eu confio que ele ainda vai conseguir se recuperar nesse time do Vasco e tem capacidade sim para fazer gols, ser importante, ser novamente um dos nossos caras aí do time. Então essa é a provável escalação do Vasco: Jardim, Puma, João Vitor, Léo, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Maxime Ryan, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Pablo Verratti no comando de ataque. Atlético Mineiro tem como seu desfalque o Paulinho, que não vai jogar, de resto deve ser aí o time que enfrentou o Botafogo na final da Libertadores. Beleza? Jogo difícil, jogo complicado. Um jogo aí pro Vasco buscar vencer e dar um ânimo de novo pro seu torcedor e fechar o ano com a vitória em São Januário. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, com nós. Fui!